De geladeiras a rádios, passando por carros e máquinas de café, a raça humana criou algumas invenções do dia a dia bem engenhosas. Mas por mais impressionantes que sejam, elas não exatamente salvam a sua vida. Quer dizer, exceto pela máquina de café. Eu preciso de café. Dito isso, existem alguns gadgets que podem ser úteis se você se encontrar em uma situação inesperada de vida ou morte. De camas à prova de terremotos a pulseiras repelentes de tubarão e até mesmo robôs de slime. Sim, robôs de slime. Aqui estão algumas invenções incríveis que podem salvar sua vida. Sono protegido. Imagina isso, você tá todo aconchegado, confortável e quentinho na cama, lentamente pegando no sono, quando de repente as paredes começam a tremer, as janelas se quebram e o teto acima de você racha e cede. É um terremoto. Entre 1998 e 2017, os terremotos tiraram a vida de mais de 750 mil pessoas ao redor do mundo, a maioria das quais pareceu ser devido a destroços que caíram. Então sim, são uma ameaça muito real e muito desagradável, especialmente à noite. Tá dormindo na cama não é a posição em que você quer estar enquanto a sua casa desaba em cima de você. Afinal, seus travesseiros não vão fazer muito para te salvar de ser esmagado por um teto que desaba. Mas por mais estranho que pareça, o inventor chinês Wang Wenshi criou um conceito que faz da sua cama o lugar mais seguro durante um terremoto. À primeira vista parece uma cama comum, mas essa estação de sono é construída com sensores de tremor, que quando acionados, fazem a base da cama se abrir engolindo a pessoa que está dormindo e envolvendo ela dentro de uma estrutura de metal rígida. Uma tampa de ripas protetoras então rola sobre a estrutura, transformando o que era uma cama em uma caixa resistente a terremotos. Embora possa parecer meio que como ficar trancado no seu próprio caixão, a câmara da cama contém lanternas, kits médicos, apitos altos e suprimentos de água e comida, que podem durar até 20 dias. Parece meio exagerado, pra que tanto? Bom, escombros não são fáceis de remover. Dependendo de onde você estiver no mundo, pode levar semanas para chegar às pessoas enterradas sob o peso de um prédio inteiro. A patente de Wang também sugeriu várias maneiras de como isso poderia funcionar, incluindo uma versão para uma cama de casal mais larga, envolvendo um colchão que se dobra sobre as pessoas dormindo, antes que um tampo de metal deslize sobre eles. Foi esse design que passou para a fase de protótipo em 2012, mostrando como poderia proteger com rapidez e facilidade um casal dormindo. Em vez do telhado plano mostrado no conceito, o telhado triangular é inclinado para evitar que os detritos se acumulem em cima da caixa, permitindo ainda furos para circulação de ar. Embora essas camas ainda não estejam disponíveis para compra, apenas saber que elas existem significa que eu vou dormir mais tranquilo essa noite. Surfando na onda. Entre 1998 e 2017, tsunamis causaram mais de 250 mil fatalidades ao redor do mundo. Embora estatisticamente não sejam tão mortais quanto terremotos, essas paredes d'água são capazes de viajar a velocidades de jato de até 804 km por hora, inundando até 16 km terra dentro, com poder suficiente para atravessar qualquer coisa em seu caminho uma vez que atingem a costa. Bom, quase qualquer coisa. Os engenheiros Julian Sharp e Scott Hill inventaram a cápsula de sobrevivência a tsunamis, uma esfera impermeável à água e flutuante, feita de alumínio de grau aeronáutico, projetada para resistir à penetração de objetos pontiagudos e exposição ao calor, proporcionando proteção para até 10 pessoas. Se o desastre acontecer, tudo que você precisa fazer é entrar, se prender, relaxar e esperar o tsunami passar. E fechar a porta, claro. Versões semelhantes, como o Rescue Pod, foram testadas minuciosamente, e eu quero dizer minuciosamente mesmo, no nível de colocar alguém dentro e jogar de um penhasco. Essas cápsulas são instaladas nos telhados de áreas de risco, então se o prédio desabar, elas não vão ficar presas embaixo dele e vão poder flutuar em segurança. O interior da cápsula é equipado com assentos e armazenamento para suprimentos de 5 dias por pessoa, e qualquer um que se sinta aventureiro pode até comprar recursos extras, como um banheiro seco, iluminação interna e até um sistema de som surround. Sim, porque qualquer pessoa que esteja tentando sobreviver a um tsunami vai estar no clima para aumentar o som. Não surpreendentemente, essas cápsulas malucas não são baratas. Uma cápsula de sobrevivência a tsunamis para 2 pessoas começa em $13.500. Parece caro, mas isso não é nada comparado à cápsula para 4 pessoas, que vai custar $17.500. Bom, se você puder pagar, parece um ótimo lugar para estar enquanto o inferno se desenrola ao seu redor. Mochila de truques.
Muita gente usa mochilas todos os dias, e elas na verdade são todas iguais, mas essa mochila é diferente, porque ela pode salvar sua vida. A Skysaver pode parecer como qualquer outra, mas dentro dos zíperes tem um dispositivo de descida controlada, um kit portátil de evacuação de emergência usado para descer prédios altos durante emergências, como incêndios ou terremotos. Normalmente, se você tivesse preso em circunstâncias tão assustadoras, teria que escolher entre pular pela janela e de alguma forma aterrissar a mais de 30 metros sem se tornar uma panqueca humana, ou ficar parado e rezar para que o fogo se apagasse antes que as chamas te engolissem. Honestamente, eu não sou fã de nenhuma dessas duas opções, e é aí que a Skysaver salva o dia. Tudo que você precisa fazer é prender o seu cabo resistente ao fogo a um ponto de ancoragem seguro, apertar o cinto e sair pela janela mais próxima para descer com segurança. O dispositivo de descida controlada assume o controle a partir daí, baixando você automaticamente a cerca de 2 metros por segundo, com peso máximo de carga de 136 quilos. Eles são fortes o suficiente para sustentar um adulto médio e uma criança pequena em uma única viagem. Ou se você não tiver filhos, o Paçoca pode descer com você, ou o seu PlayStation 5, seja lá o que for mais importante para você. Mas obviamente virar o Homem-Aranha não vem com preço baixo. No seu ponto de preço mais baixo, o kit de autossalvamento único completo, com um cabo de 24 metros, custa $1.485. Mas qualquer pessoa que queira realmente gastar dinheiro pode comprar o kit familiar de $2.370, que vem com uma mochila para bebê e um cabo de 79 metros. Bom, se é esse aí o preço para não ser retirado da calçada com uma espátula, então leva aí meu dinheiro. Pulseira de emergência. Felizmente, nem todos os aparelhos salvadores são tão caros quanto o Skysaver. A pulseira GTFO, por exemplo, custa só $7. Agora, essa pulseira barata pode parecer uma escolha de moda adolescente questionável, mas tem muito mais nesse acessório do que ela aparenta. A pulseira é feita de um material elástico, mas essa conta aqui é feita de carboneto de tungstênio, um composto denso tão forte que é usado em munição que perfura armaduras. Você pode estar se perguntando qual é o objetivo dessas pulseiras. Bom, essa pulseira robusta é útil se você estiver preso em um carro, se o veículo bateu, está enchendo d'água, ou mesmo se você estiver sendo sequestrado, a GTFO pode ajudar você a escapar. Mas como? Bom, tudo que o usuário tem que fazer é remover a pulseira do pulso, mirar na janela e disparar a conta do polegar e do indicador, que nem um estilingue. A conta de carboneto de tungstênio tem capacidade para quebrar o vidro temperado do carro, estilhaçando e permitindo que o ocupante preso escape do veículo. Parece bem mais legal do que qualquer outra pulseira, né? Balsa robô. Imagina isso, você tá na praia aproveitando um passeio agradável e relaxante, quando de repente a água se agita e te arrasta pro mar. Você tenta nadar de volta pra terra, mas uma correnteza te puxa cada vez mais. Você vê pessoas na praia pedindo por ajuda, mas não tem um salva-vidas. Você tá exausto, você tá com frio, você não sabe por quanto tempo mais vai conseguir manter a cabeça acima da água. Infelizmente, milhares de pessoas se encontram nessa situação todos os anos, com mais de 100 apenas nos Estados Unidos não conseguindo sobreviver. Mas assim que você está prestes a perder a esperança, algo subitamente voa sobre você. É um pássaro? É um avião? Não, é um drone salva-vidas, projetado por Hyun-Jun Choi. Esse dispositivo conceitual de salvamento de vidas depende de duas placas conectadas que contêm 4 hélices para voar sobre as ondas em direção à localização da pessoa que está em perigo. Um dispositivo de flutuação preso à sua base então se infla, antes que suas hélices se dobrem e ele caia na água, se transformando em uma balsa salva-vidas. Depois que a pessoa tenha subido nela, as hélices do drone transformam a balsa em um barco a motor, transportando a pessoa de volta à costa. É um conceito incrível que impediria os salva-vidas ou qualquer outra pessoa de arriscar suas vidas para resgatar aqueles presos em posições tão perigosas. Mas não tá claro exatamente como o drone ia localizar a pessoa no mar, ou se seria autônomo. Mesmo assim, eu espero que isso se torne mais do que só um conceito no futuro próximo, porque eu tô cansado de usar boia de braço na praia. Repelente de tubarões. Em 2014, Nathan Garrison criou algo para lidar com uma ameaça oceânica muito particular: tubarões. Sim, no total houve cerca de 2.900 ataques de tubarão entre 1958 e 2023, com mais de 20% sendo fatais. Então você pode estar se perguntando qual era a solução de Garrison para tubarões. Algum tipo de arpão miniatura estilo 007? Um spray repelente de tubarões estilo Batman? Ou só uma arma bem grande? Não é nada disso. Ele, na verdade,
inventou essa pulseira de $110. Embora essa pulseira de borracha pareça uma moda cara, elas na verdade guardam um segredo surpreendente. A Shark Bands utiliza ímãs poderosos para criar um campo magnético eficaz ao redor da pulseira. Pode não parecer um grande impedimento, mas os tubarões têm um sistema sensorial de eletrocepção em seus focinhos e mandíbulas, que usam para navegar nas águas. Então, quando eles se aproximam do campo magnético da Shark Bands, sua eletrocepção pode ficar super estimulada, inibindo sua capacidade de caçar e navegar. Biólogos marinhos compararam a sensação a quando os nossos olhos são expostos a uma luz forte em um quarto escuro, e todo mundo sabe o quanto isso é desconfortável. Para provar o quão eficaz é, os criadores da Shark Bands forraram uma meia de manequim com isca, junto com uma das pulseiras, e então a flutuaram em águas infestadas de tubarões. Embora esses tubarões estivessem famintos, por mais de 30 minutos nenhum deles se atreveu a morder o pé ou até pegar a isca perto dele. Depois eles testaram de novo, dessa vez sem a pulseira, e em menos de 2 minutos os tubarões estavam felizes em devorar o tornozelo do manequim. Mas por mais engenhosas que pareçam, as Shark Bands nem sempre impediram essas criaturas oceânicas. Em 2016, um surfista de 14 anos foi mordido no braço por um tubarão, apesar de estar usando uma pulseira Shark Bands. O fato do garoto ter efetivamente pulado da sua prancha em cima de um tubarão que ele não tinha visto embaixo dele não ajudou. Mas ainda assim, esses dispositivos são medidas preventivas, e embora não garantam evitar um ataque de tubarão, eu argumentaria que não pular em cima de um tubarão também é uma ótima maneira de evitar se tornar comida dele. Paraquedas de fuselagem. Ok, eu admito, depois de todos os vídeos que eu já fiz, tipo, piores coisas que acontecem em aviões e este avião perdeu o teto a 7.000 metros, eu oficialmente tenho medo de voar. Eu acho que é um medo totalmente racional de se ter, considerando que mais de 80.000 pessoas morreram em acidentes de aviação desde 1970. Mas felizmente, o engenheiro ucraniano Vladimir Tatarenko criou algo que poderia garantir que esse número não subisse ainda mais. Durante o voo, esse avião parece apenas uma aeronave comum, mas em situações de emergência, a cabine do avião pode se desprender completamente. Agora, pode parecer que ela está destinada a um pouso forçado, mas a cabine de Tatarenko seria equipada com paraquedas de tamanho industrial no seu teto, que seriam liberados instantaneamente assim que se desprendesse. Não se sabe ainda do que são feitas as cordas desses paraquedas, mas considerando que a fuselagem de um avião de passageiros padrão pesa cerca de 158.757 quilos, isso quando não está cheio de pessoas, elas precisariam ser compostas de uma nanofibra de carbono ou Kevlar super resistentes. E para um pouco mais de segurança, a base da cabine seria equipada com longos tubos de borracha que se inflam, amortecendo o impacto em terra ou mantendo a cabine flutuando na água. Embora possa parecer um plano impecável, o sistema de avião de Tatarenko ainda não recebeu luz verde. O design reduziria a capacidade de assentos de um avião e aumentaria o consumo de combustível, levando ao aumento de preço dos aviões. Além disso, as chances de estar em um desastre aéreo na verdade são incrivelmente baixas. Em 2022, houve apenas um acidente fatal de avião para cada 6,5 milhões de voos. E considerando as passagens mais caras que viriam com a invenção de Tatarenko, atualmente isso não é prioridade de nenhuma companhia aérea. Bom, se a Aerolinhas Fala Sério algum dia decolar, você sabe exatamente o tipo de design que a gente vai usar. Poder da tartaruga. Fazendo zigue-zague em curvas fechadas a mais de 322 km por hora, com nada além de um capacete e um macacão de couro entre eles e a estrada. É justo dizer que os motociclistas têm muita coragem. Sem uma estrutura externa para proteger os pilotos em caso de acidente, não é de admirar que a taxa de mortalidade em acidentes de motocicleta seja impressionante 50 vezes maior do que em carros. Mas o empresário francês Gerard Thévenot está procurando melhorar essas estatísticas preocupantes com o Airbag Relight. Ao contrário dos carros, a maioria dos fabricantes de motocicletas não instala airbags como padrão. Simplesmente não tem espaço. E com os pilotos mais propensos a serem lançados, eles não são tão eficazes quanto seriam em um carro. Isso não é um problema para essa engenhosa invenção, porque o airbag não fica na motocicleta, e sim no piloto. O colete Relight Turtle 2 Air Vest é um airbag acionável que os pilotos podem usar. E em caso de queda, uma correia presa ao colete dispara uma cápsula de dióxido de carbono substituível, que infla o colete de
airbag em apenas 0,094 segundos, mais rápido do que você pode piscar os olhos. Quando inflado, o airbag oferece proteção ideal para as costas, rins, peito e quadris, enquanto estabiliza também a cabeça e o pescoço. Se isso não fosse o suficiente, a parte de trás do colete é feita de armadura SASTEC, um material protetor que cria uma concha semelhante à de uma tartaruga para o piloto. Qualquer aventureiro que queira colocar as mãos nesse equipamento incrível vai ter que pagar caro, com o colete sendo vendido por cerca de $700. Mesmo assim, eu prefiro gastar com esse colete de airbag do que ficar despedaçado no asfalto. Airbag incrível. Quando uma massa de neve em uma encosta de montanha é desestabilizada, ela pode deslizar montanha abaixo causando uma avalanche. E vai por mim, você não quer ficar preso no meio de uma dessas. Grandes avalanches podem conter até 1 milhão de toneladas de neve e viajar a mais de 322 km por hora. Então não importa quão rápido você consiga esquiar, não dá para escapar dessas armadilhas da morte. E como tal, elas tiram a vida de mais de 150 pessoas todos os anos. Mas tem um jeito de evitar esse destino, e envolve um airbag. Um airbag? Mas a gente não tá falando de colisões ou acidentes. Como é que um airbag pode te salvar de ser aniquilado por uma avalanche? Embora não impeça que você seja levado, ele pode evitar que você seja enterrado profundamente sob a neve. Tudo o que você precisa fazer é puxar a corda presa à alça do ombro e um cartucho pressurizado vai inflar um airbag acima da mochila em segundos. Beleza, mas como é que isso vai ajudar? Bom, tem um princípio conhecido como convecção granular, que é quando movimentos de agitação ou rotação fazem com que as partículas rolem umas sobre as outras, com as menores caindo nos espaços entre as partículas maiores, forçando as partículas maiores para a superfície. Então, quando as partículas menores de neve são agitadas, elas têm mais chances de se acomodar nos espaços entre o item grande, ou seja, um ser humano e seu volumoso airbag. Então, qualquer um que se encontre subitamente no meio de uma avalanche, que nem esse cara azarado, pode puxar aquela corda e saber que vai acabar mais perto do topo do que enterrado. Mas não precisa acreditar só em mim. Estudos mostraram que a taxa de sobrevivência das vítimas de avalanche é 11% maior com aquelas que acionam airbags. Cara, o negócio aqui não é brincadeira. Essas coisas realmente salvam vidas. Sopro de vida. Tá, digamos que você foi esquiar sem o seu airbag e desencadeou uma avalanche, e agora você tá preso em algum lugar sob uma encosta congelante de neve, preocupado que possa congelar até a morte. Bom, eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que você provavelmente não vai congelar até a morte. Uhul! A má notícia é que é porque você provavelmente vai sufocar bem antes de congelar. Será que é tarde demais para retirar aquele uhul? Um estudo recente descobriu que a asfixia foi responsável por 3/4 das fatalidades por avalanche, enquanto a hipotermia representou apenas 1%. Ficar enterrado sob a neve compactada faz com que o próprio hálito da vítima substitua gradualmente o oxigênio respirável por cada vez mais dióxido de carbono. Depois de 35 minutos preso na neve, as chances de sobrevivência são de apenas 37%. Para piorar, a neve compactada gradualmente se torna densa, feito concreto, o que significa que o movimento é quase impossível. Então as chances de alguém alcançar sua mochila e pegar algo como uma máscara de oxigênio são praticamente zero. É aqui que entra o Safe Pack, um sistema de suprimento de ar usado nas costas do usuário que permite que ele respire em um soterramento por avalanche sem um bocal. Tudo que é preciso para ativar o dispositivo é um simples puxão na corda na alça do ombro do item. E então o Safe Pack recupera ar limpo de trás das costas do usuário antes de bombeá-lo através de 2 bocais nos ombros. Os bocais bombeiam oxigênio ao redor da boca da pessoa e diluem os níveis de dióxido de carbono ao mesmo tempo. Essa ideia é genial, é crucial para qualquer um que fique soterrado em uma avalanche, com o tempo de sobrevivência sob a neve aumentando para 90 minutos para usuários do Safe Pack. Como resultado, socorristas têm minutos vitais adicionais para tirar as vítimas da pilha de neve. Avalanche 0, Invenções Geniais 2. Salvação esponjosa. Quer você queira esfregar o corpo ou limpar a cozinha, uma esponja é tipicamente o item ao qual você ia recorrer. Mas e se eu te dissesse que essas coisas poderiam fazer muito mais do que simplesmente esfregar? E se eu te dissesse que elas poderiam salvar sua vida? Sim, parece que eu enlouqueci, mas a Revmatics criou um dispositivo de seringa embalado com 92 esponjas circulares, projetado para salvar soldados e civis de algumas das feridas mais horríveis possíveis, aquelas infligidas por tiros. Pode levar apenas 3 minutos
minutos para alguém perder sangue suficiente para ter consequências fatais. Mas como algumas esponjas pequenas iam salvar uma vida? Bom, o X-Stat funciona injetando pequenas esponjas em uma cavidade de ferida com um aplicador de seringa simples. Na ferida, cada esponja é capaz de absorver 3 ml de sangue. Coletivamente, elas conseguem inchar e preencher a cavidade da ferida em 20 segundos, interrompendo o sangramento sem compressão manual. As super esponjas da X-Stat são eficazes na prevenção da perda de sangue por até 4 horas, dando tempo suficiente para as vítimas feridas chegarem a uma instalação médica, onde seus ferimentos podem ser tratados adequadamente. Luvas de guarda. Como alguém que tá sempre com frio, eu amo luvas. Mas além de aquecer as mãos, você sabia que essas coisas podem realmente salvar suas mãos de serem despedaçadas? Quer dizer, um tipo específico de luva. Randy Schmitz projetou um par de luvas que são virtualmente indestrutíveis. Sua criação, que tem um nome incrível de Schmitz Mitts, foi feita para os primeiros socorristas e para aqueles que trabalham em indústrias que são duras para as mãos, como em plataformas de petróleo e gás. A camada externa das luvas é feita de Armor-Tex Kevlar, um tecido durável resistente à abrasão. Amortecedores de fibra de carbono cobrem os dedos e o polegar, tornando seus dedos praticamente à prova de impacto. E para completar, os forros internos protetores são compostos por camadas resistentes a cortes e produtos químicos. E se você ainda não está boquiaberto, essas luvas também são resistentes ao calor, tanto que as palmas podem suportar temperaturas de até 1371 graus e enfrentar 20 segundos de contato direto com chamas. Você poderia ser facilmente perdoado por achar que essas ótimas luvas custassem um rim, mas você consegue um par delas por menos de $90, um preço bem razoável para se transformar em um super-homem. Salvador pegajoso. Bom, agora eu preciso que você imagine que está se sentindo horrível e tenha ido ver um médico. Ele faz todos os testes e depois anuncia que sabe o que está errado e que consegue te ajudar. Coisa simples. O que você precisa fazer é engolir isso. Como assim? Parece um cocô. Um cocô que se mexe. Bom, você ia topar? Se você disse sim, muito bem. Porque na verdade não é um cocô. Por mais maluco que pareça, pesquisadores da Universidade Chinesa de Hong Kong criaram um robô macio, embora eles não sejam tecnicamente robôs. A massa é controlada por ímãs. Ela é composta por partículas magnéticas suspensas em um material viscoso, feito de álcool polivinílico e bórax. Depois de inserir essa massa pegajosa no corpo de uma pessoa, ela é controlada e movida por um ímã fora do paciente. Graças à sua estrutura viscosa, a massa pode se espremer por espaços apertados no corpo para recuperar objetos que representam riscos à vida e que foram engolidos acidentalmente, como pilhas. Mas apesar da sua capacidade de recuperar objetos potencialmente letais, as partículas magnéticas da massa são tóxicas. Então, sim, provavelmente não é algo que você queira que se arraste por dentro de você. Os cientistas estão trabalhando atualmente em uma camada protetora infalível que impeça que a massa emita partículas tóxicas dentro do corpo. Então, o seu médico pode realmente sugerir que você engula um robô macio num futuro próximo. Por enquanto, tenta o seu melhor aí para não engolir pilhas. Tratamento falso. Aproximadamente 1 em cada 3 pessoas tem muito medo de cobras. E não é difícil entender por quê. Todos os anos, cerca de 2,7 milhões de pessoas são mordidas por víboras venenosas, com cerca de 100 mil dessas vítimas não sobrevivendo ao episódio. Mesmo em casos menos graves, a envenenação por serpente pode levar a hematomas ao redor da picada, salivação excessiva e aumento da frequência cardíaca. Mas imagine se você fosse mordido enquanto caminhava na selva, a quilômetros de qualquer possibilidade de ajuda. É seguro dizer que as suas chances de sobrevivência não parecem boas. E é aí que entra o Sawyer Extractor, colocando o dispositivo de sucção sobre a mordida e pressionando a bomba para baixo. Ele cria uma câmara de vácuo que suga qualquer veneno recentemente injetado para fora e custa só $15. Parece bom demais para ser verdade. E é mesmo. Estudos científicos mostraram que esses dispositivos são incapazes de remover o suficiente do veneno para impedir que a maior parte dele se espalhe pelo sistema sanguíneo. Você pode ter visto em filmes ou programas de TV pessoas sugando uma ferida para retirar o veneno, mas o veneno injetado se espalha pelo sistema da vítima tão rápido que não há esperança de sugar uma quantidade suficiente para fazer alguma diferença. Usar um torniquete para tentar cortar a circulação também não é uma boa ideia, porque o veneno que permanece concentrado em qualquer parte do corpo destrói as células dali rapidamente. Permitir que a toxina se espalhe e se dilua, na verdade, reduz os danos aos tecidos. Com tudo isso dito, o único tratamento eficaz é uma dose de
soro antiofídico, então chegar à instalação médica mais próxima é imprescindível. E não caia na conversa de ninguém tentando te convencer do contrário. Eles provavelmente só querem te vender alguma coisa que não funciona. Bomba em chamas. Meu Deus do céu, tá tudo pegando fogo. O que você tá esperando? Rápido, pega o extintor de incêndio. Tá, mas e agora, como é que ele funciona? Pera aí, que tipo de fogo é esse? É pra apertar essa alça ou tem que puxar o bico primeiro? Então, essa é uma situação de vida ou morte por queimadura e você não tem ideia de como um extintor de incêndio funciona. Bom, você e quase todo mundo. Surpreendentemente, 90% das pessoas não sabem como usar um extintor de incêndio básico. E eu tô incluído nisso. Isso é que é brincar com fogo. Mas, felizmente, existe um produto para nos salvar das nossas habilidades amadoras com extintores. E eu apresento a vocês a bola extintora de incêndio. Esse dispositivo que parece uma pokebola, criado pela Elide Fire, é o primeiro extintor de incêndio portátil autoativado do mundo, capaz de extinguir todas as classes de incêndio. Ufa! Então não precisa se preocupar com alças, bicos ou com as causas do incêndio. É só jogar a bola no fogo. Simples. Mas como é que uma bola consegue apagar um incêndio? Bom, apenas 3 segundos depois de entrar em contato com uma chama, um gatilho dentro da bola detona um fusível na sua superfície. Uma explosão instantânea ocorre, removendo o oxigênio da área do incêndio, que é algo necessário para o fogo acontecer, enquanto dispersa um pó químico seco para extinguir rapidamente toda a chama restante. E com um sopro de fumaça, o fogo já era. Houdini ficaria orgulhoso. Atualmente, existem 2 bolas extintoras de incêndio de tamanhos diferentes. O modelo de 10 centímetros de diâmetro custa $95 e tem um alcance efetivo de supressão de incêndio de 4 metros. Mas mais impressionante é a bola de 15 centímetros de diâmetro, que consegue extinguir incêndios em uma área de 7 metros, embora custe um pouco mais, $120. Ainda assim é bem mais barato que comprar uma casa nova, né? Qual dessas invenções incríveis que salvam vidas você achou mais engenhosa? E você compraria alguma delas? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir!